amigos e amigas do Pop Fan, você que curte cultura geek, cultura nerd, cultura gamer, sabe que aqui é o seu lugar, né, de conferir todas as notícias sobre esse vasto universo. Eu sou a Flávia Medeiros, né, lembrando que o nosso âncora oficial, né, Edgar Borges, está de férias numa galáxia tão distante que a gente não sabe exatamente onde é. Ele disse que está curtindo o verão, só que a gente não sabe o verão de que galáxia. Mas enquanto ele não volta, a gente vai por aqui, né, revendo principais momentos que a gente fez ano passado, né? E o momento que a gente vai rever hoje é uma entrevista muito legal, muito bacana, que nós fizemos com um dos maiores nomes aí do Brasil na atualidade, que é das antigas, né, que vem de muito tempo, né, o crítico de cinema Roberto Sadovski, né? Roberto escreveu e escreve para um monte de jornal, né? Hoje para site da internet, tem programa, né? Também aí, e velho conhecido, né, de quem acompanha o cinema das antigas vai lembrar muito dele. Ele teve um bate-papo muito legal com a gente, né, onde ele contou aí toda a sua trajetória, como é que começou, como é que foi o começo, como é que ele enxerga esse novo cenário, né, da internet aí, né, trazendo novas pessoas que falam sobre cinema, né, que falam sobre séries como a gente, né, enfim, foi um papo muito bacana que nós tivemos, o que a gente vai rever na íntegra aqui no programa de hoje, tá certo? E depois disso, nós vamos para um dos assuntos do momento, que é o quê? É claro, né? Você deve estar aí há um tempinho já ouvindo, a gente falou muito disso no passado, que é o filme, né, o Homem-Aranha Sem Volta para Casa, né? O Edgar foi assistir na cabine, né? E aí a gente vai colocar hoje a crítica que ele fez sobre o filme. É claro que essas alturas do campeonato você já tomou spoiler de tudo quanto foi jeito, se você não foi ainda assistir, mas a nossa crítica não tem spoiler, aí você vai saber o que o Edgar achou do filme, quais as impressões que ele teve. A gente gravou bem no dia que ele foi ver a cabine, né? A cabine rolou 2 dias antes da estreia mundial, né? Então eu estava tudo super empolgado, vocês vão perceber isso na gravação também. Agora a gente vai, é claro, para os nossos reclames, né, os nossos recadinhos aí da memorabilia do esporte, e a gente já volta na sequência, direitinho com a entrevista, com esse bate-papo bacanérrimo com o Roberto Sadovski. Então não sai daí, porque o Pop Fan volta já já. Meus amigos do Pop Fan TV, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Qualquer horário que você esteja assistindo este grande bate-papo, um Pop Fan Entrevista especialíssimo, onde temos a honra de receber o jornalista, crítico de cinema, uma das vozes mais ativas e mais importantes dentro da cultura pop nacional, o jornalista Roberto Sadovski. Seja muito bem-vindo ao Pop Fan TV, Roberto. Obrigado. Estou aqui, obrigado pelo convite. É bom falar das coisas que a gente gosta. Pois é, a cultura pop que sempre nos brinda aí com surpresas positivas, outras nem tantas, e hoje a gente está aqui um pouquinho para falar dela. Mas antes da gente entrar nessa seara, eu gostaria exatamente, nós te ouvimos todos os dias, por todos os veículos onde você está exatamente destilando o seu conhecimento, eu gostaria de, com a sua licença, mexer um pouquinho no baú de memórias de Roberto Sadovski. Roberto, como é que você se identificou com a cultura pop? O que te chamou exatamente para trilhar esse caminho de crítico de cinema, exatamente um observador dessa infinita gama de assuntos? Eu não sei nem dizer o momento exato que eu tive consciência de que eu queria
trabalhar com isso ou fazer disso minha vida também, porque desde criança eu sempre fui consumidor dessas coisas todas, né? Cria dos anos 90, dos anos 70, 80 e tal. Então, acho que foi um caminho natural para mim, transformar as coisas que eu tinha paixão no meu trabalho. Então, óbvio que eu tenho muitos amigos da época de criança, adolescente, que gostavam das mesmas coisas que eu, mas que não trabalham com isso, né? Foram ser, sei lá, engenheiros, advogados, tal. Na minha cabeça, eu nunca me enxerguei fazendo nada diferente. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu ia trabalhar com isso. E desde moleque mesmo, desde muito criança, esse mundo, a gente chama de cultura pop, mas ele é uma abrangência meio maluca, né? Porque engloba mil coisas nesse bolo aí. São coisas que eu vejo e que me dão, eu não sei nem dizer a palavra, mas me empolgam, sabe? E me emocionam e criam uma conexão comigo. São coisas que eu leio, que eu assisto, músicas que eu ouço. E eu acho muito legal, hoje em dia, olhar para o mainstream e ver que as coisas que eram tão particulares para mim quando eu era criança, crescendo, né? Era um nicho tão grande, hoje se tornaram tão amplas e tão populares. Então, eu nem reclamo quando alguém fala: você não acha ruim que alguém usa uma camiseta de, sei lá, Capitão América e não gosta? Eu falei, cara, não tô nem aí. Se o cara está querendo exprimir qualquer coisa com uma camiseta, ele não lê um gibi, bom para ele, sabe? Ou alguém conhece Star Wars porque joga Star Wars Lego no videogame, bom para ele também. Quanto mais a gente consome e a gente exprime essa paixão, melhor. Porque eu acho que são histórias que só constroem aqui dentro, sabe? E estimular a mente com trabalhos criativos e com arte, né? E a definição de arte é muito elástica, mas com arte pop, com arte mainstream, eu acho que é muito legal a gente entender até o mundo que a gente vive. Então, quanto mais gente tocando isso, não importa de onde, melhor. É interessante até você exatamente mencionar isso, porque a abreviação de pop, o popular, né, que alcança a todos. E exatamente, arte reflete o momento em que a sociedade passa, qualquer período que exatamente ela venha a ser criada, retratando ocasiões anteriores, presentes ou até imaginando o futuro. É muito interessante essa observação que você faz para a nossa audiência também, cada vez mais se ater a esse tipo de observação. E eu já emendo a pergunta seguinte. Dito isso, você recorda-se qual foi o primeiro material, primeiro tipo de observação profissional que você assinou como crítico de cinema? Você ainda lembra, Roberto? Qual foi a primeira peça que você cunhou para nosso conhecimento? Provavelmente, ou foi alguma coisa em fanzine, quando eu estava na faculdade ainda. Devo ter escrito alguma bobagem quando eu estava no colégio também. Em jornal, foi a crítica de um disco de bandas de Natal, né? Eu cresci em Natal, morei 12 anos em Natal. Então, foi um disco com a crítica de algumas bandas de rock lá. Eu lembro que o disco era pavoroso de ruim. E eu fui muito honesto e todo mundo era meu amigo, né? Então a gente teve um show que foi rolar depois, estavam as bandas e o pessoal que estava lá não teve palavras muito agradáveis para falar comigo, não. E eu lembro que um amigo me chamou no canto e falou: cara, mas se você ficar falando mal das coisas assim, né? Ninguém vai gostar de você. Aí eu falei: velho, se fosse para gostar de mim, eu ia fazer medicina. Eu ia ser doutor Sadovski, eu ia fazer direito, sabe? Eu escolhi ser jornalista e fazer crítica também para botar a cara a tapa. Então, faz parte do território também. Acho que foi isso. É muito importante. Eu acho até curiosa essa sua história também, porque hoje, em pleno 2021, nós atravessamos até um momento curioso da história, sem a gente entrar em detalhes, o público óbvio que sabe um pouquinho de algumas nuances, mas o jornalista
de hoje, o bom jornalista que passou por uma faculdade sofre uma certa crise de identidade no momento com algumas coisas. No mundo dos quadrinhos, qual desses jornalistas sofreria mais na atualidade, em sua opinião? Clark Kent ou Peter Parker? Olha, acho que os dois iam ter que se reinventar, viu? Curiosamente, eles já se reinventaram, inclusive nos quadrinhos, né? Teve uma época, nos anos 70, que o Superman deixou o Planeta Diário e foi ser repórter de televisão. Então ele montava uma câmerazinha, uma coisa mega tosca. Eu li e falava, jornalista nunca ia fazer isso. Mas ele passou a ser um jornalista de TV, né, para andar com os novos tempos. E o próprio Peter Parker, que era fotógrafo do Clarim Diário, na reinvenção da Marvel, na série Ultimate Spider-Man, que foi lançada em 2000, ele era o cara, um moleque que ia tocar o website do Clarim Diário. Então, já rolou essa reinvenção nos quadrinhos também, né? Hoje em dia, o Superman está mais embaixo do holofote porque ele revelou a identidade dele para o mundo. Então, todo mundo sabe agora que o Clark Kent e o Superman são a mesma pessoa e as consequências disso ainda estão meio que reverberando nos quadrinhos. O Homem-Aranha, por sua vez, já deixou de ser fotógrafo de vender as fotos para o Clarim Diário há muito tempo, né? Então, acho que ele enxergou que o mundo estava mudando um pouco mais rápido e não quis acompanhar, né? Vai que ficar tirando foto com smartphone era mais complicado do que a câmerazinha montada no cinto dele. Pois é, do que aquela mega teleobjetiva para captar um clique ou alguma coisa com muito mais detalhes, sendo que a competição hoje é muito mais brutal nesse sentido. Vai ter 30 pessoas no prédio do lado com melhores fotos do que ele. Então ele falou, quer saber? Não estou fora disso aqui, vou fazer outra coisa. Mestre Sadowski, continuando aqui nosso passeio agora, exatamente migrando para esse assunto tão delicioso, tão bacana, que nos tempos bons, nos 1900 e não existia esta pandemia atual, tínhamos aí os debates que hoje viraram temas de podcast, de exatamente mesas redondas televisivas, de YouTube, e que de vez em quando temos aí a graça do seu pensamento iluminado também. Marvel e DC, o eterno debate, o preto e o branco, como cada um caminha com as suas produções. Atualmente nós temos visto aí, óbvio, que a Marvel está numa passada um pouco mais à frente, a DC sofre um pouco com crise de identidade interna. Eu já vou migrar para isso aí um pouquinho mais em particular. Mas, no seu ver, quem está levando um pouco mais de vantagem sobre o outro nessa corrida, exatamente com seus personagens e adaptações atualmente? No cinema, quando a Marvel entrou para valer, né, com o Homem de Ferro, a Marvel como estúdio, eu acho que eles tiveram um plano e seguiram esse plano e se deram muito bem com esse plano, né? Foi uma coisa muito bem planejada, tinha uma base muito sólida e, obviamente, eles saíram na frente porque a gente vê números e repercussão e tal. A DC não tem uma centralização como a Marvel teve, né? São vários produtores diferentes tentando achar um caminho, e eu acho que talvez o melhor caminho para a DC seja cada filme ser uma coisa independente, sem ter que ficar tentando amarrar um filme no outro, que acabou ficando com a cara da concorrência. Então, cada um faz o que faz melhor. Mas eu gosto dos dois, sabe? Eu acho que os dois sempre tiveram histórias incríveis e personagens incríveis. Então, muita gente me pergunta, mas qual dos dois? Eu falo, cara, os dois. Star Wars ou Star Trek? Os dois também. Não tem porquê. O bom do mundo que a gente vive hoje é que a gente não precisa escolher. A gente tem tudo. A gente tem todos. Então, é tão bobo quando sai um filme da Marvel, da DC, e vem os fãs ficam, tá vendo? Quebrar a cara. Eu falo, cara, vocês não são fãs nem de quadrinho, nem de cinema, nem de nada. Vocês querem só fazer briga, né? Fazer barulho. E o legal hoje em dia é que a gente tem muita coisa para escolher. Nunca foi tão legal ser fã dessas coisas como hoje, porque tem todo o passado à disposição da gente, né? Acho que nunca tanta coisa foi relançada como é hoje em dia, e continuam tendo vários relançamentos. Tanta coisa nova saindo, qualidade às vezes não é a melhor, mas nos quadrinhos a gente continua
arriscando para ver o que é bacana, o que não é. E nunca teve tanto projeto que sai das páginas dos quadrinhos para streaming, para TV, para cabo, para cinema, para games. Então, assim, o cara que é fã de cultura pop hoje, ele tem 1 milhão de coisas para escolher. Não tem do que reclamar. Eu jamais eu ia imaginar que eu ia ligar a TV e ia estar lá, sei lá, Invincible adaptado, sabe? Ou um novo Monstro do Pântano adaptado, ou Patrulha do Destino adaptado, ou agora que saiu o Legado de Júpiter do Mark Miller. Então, assim, projetos que nascem dos quadrinhos e que vão para outras mídias e que se espalham. Por quê? Porque as pessoas que fazem isso hoje são pessoas que cresceram, né, que têm idade, têm sua idade, que cresceram expostas a tudo isso e que hoje são executivos de estúdio, produtores de estúdio, diretores e que têm o poder de falar, bom, eu quero escolher um projeto, então vamos tentar garantir os direitos de coisa X, né? Hoje mesmo eu estava falando com um amigo que é desenhista, né, o Deodato, que ele saiu da Marvel e ele está com alguns projetos independentes. E eu falei, Del, tá na hora já de você estar com um produtor executivo de um troço desse, garantir a aposentadoria e fazer churrasco com os amigos, né? Nós de ficar rico já aí. E eu falo brincando, mas assim, as pessoas, ele agora que está fazendo quadrinho independente, ou seja, ele é dono também dos quadrinhos, um monte de coisa que ele está fazendo está sendo discutida para cinema, para streaming. Então eu falei para ele, hoje à tarde, que é questão de tempo até a gente ter alguma coisa que o Deodato vai assinar também. Então é bom para todo mundo, bom para fã, bom para criador, bom para os estúdios grandes e bom para os estúdios pequenos. Então, eu acho que todo mundo está ganhando nessa nova era. É muito interessante você comentar a respeito do Mike Deodato, que nós fizemos exatamente uma entrevista com ele há um tempinho pregresso, aqui mesmo no Pop Fan TV. E ele comentou, curiosamente, a mesma coisa que também foi tema de uma coluna sua no UOL, que o quadrinista em si muitas vezes não ganha 1 centavo de royalty pelo produto que nós vemos na telinha. E exatamente, é muito importante se trazer isso à tona. Deixamos aqui novamente puxada de orelha aí na indústria do cinema, do entretenimento, que é não só justo colocar o nome do artista dentro da produção, mas principalmente no contrato de rentabilidade ali do lucro que é obtido com a obra adaptada. Então, é extremamente pertinente isso que você comentou. E ainda dentro disso, você comentou a respeito do streaming. O streaming, nessa fase que nós atravessamos da pandemia, veio com força total, exatamente virou o nosso cinema, virou exatamente o nosso passatempo, aquela reunião de família de todos que devem estar sob o mesmo teto, evitando aí, mantendo o distanciamento social. Como é que exatamente a gente pode observar o futuro do streaming pós-pandemia, Roberto? Se Deus quiser, quando tivermos aí efetivamente 100% da população, qual vai ser a impressão deixada pelo streaming na história? O que você acha que vai tirar de lição desse serviço? O streaming já estava numa ascendência, né? Já estava numa evolução que ia chegar nesse ponto cedo ou tarde, com ou sem pandemia, do serviço de streaming, das plataformas serem tão importantes quanto os grandes estúdios de cinema. A pandemia acelerou um pouco o movimento que já existia, que é as pessoas consumirem mais filmes em casa e os estúdios produzirem filmes para o pessoal assistir em casa. Obviamente, o cinema nunca vai acabar. A gente já ouviu isso, sei lá, meia dúzia de vezes, né? Quando a televisão se popularizou, o cinema vai acabar. Veio o VHS, o cinema vai acabar. Veio a TV a cabo, o cinema vai acabar. O cinema não vai acabar. O que vai acontecer é chegar num ponto de equilíbrio em que o cinema vai ser talvez palco de filmes que exigem um lançamento global e um barulho maior, né? Uma bilheteria maior, e outros estilos de filme que estão sendo resgatados pelo streaming também, porque são mais baratos e conseguem ser igualmente populares, né? Então, eu nunca imaginava que, de repente, comédia romântica pudesse ser ressuscitado como um estilo viável. E o streaming trouxe isso de volta, né? Acho que é muito bom para o cinema independente também, essa ascensão do streaming, até porque as plataformas de streaming precisam de volume, precisam de material
inédito para colocar. Porque vai chegar um ponto que o que eles compram nos estúdios, e com cada estúdio lançando o seu próprio serviço, as próprias plataformas vão ter que bancar o seu conteúdo. Né? Então, isso vale para a Netflix, que já está muito na frente com isso. Isso vale para a Amazon, vale para a Disney, vale para a Paramount, vale para a Peacock, vale para todos esses serviços de streaming que estão competindo por espaço aí. Então, quanto mais espaço para a gente ter filmes e valorizar o trabalho de profissionais que trabalham, né, criando o audiovisual, melhor, seja filme, seja série, seja bolado para streaming, seja bolado para cinema. Então, eu achei muito curioso, quando eu falei com o David Fincher, que ele disse que se ele fizesse Zodíaco hoje, provavelmente não seria um filme, seria uma série, porque a história ela dá espaço para ser uma coisa serializada. Né? Por outro lado, Mank é uma coisa que ele nunca pensou em fazer como série, né, mas sempre como filme. Só que a gente pensa, um filme em preto e branco, um filme que é um drama que se passa na Hollywood dos anos 30. Se fosse um lançamento em cinema, ia ser para cinema muito específico, não ia ser no grande circuito, não ia fazer uma grande bilheteria e talvez não tivesse a audiência que teve sendo um lançamento em streaming. Né? Vale o mesmo para Roma, vale o mesmo para O Irlandês, vale o mesmo para O Som do Silêncio. Filmes que puderam achar no streaming uma plateia global que talvez uma distribuição tradicional em sala de cinema não achasse. Então, a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio quando a pandemia acabar, a gente vai entender como é que vai ser esse mercado, que ainda não tem como a gente saber como é que vai ser esse futuro, mas eu acho que vai ser um bom ponto de equilíbrio aí. Perfeito. E é interessante, vale relembrar que Roma foi a primeira produção do streaming que abriu a porta exatamente para que o público pudesse perceber a qualidade desse tipo de produção e entrou na corrida do Oscar e de lá para cá a porteira nunca mais fechou. Né? E nem vai fechar mais, não tem espaço para isso. Exatamente. Roberto, todas essas suas observações feitas nessa sentença anterior mostram teu conhecimento, teu domínio, profundidade, equilíbrio e também certa paixão pelo cinema em particular, de toda essa gama que nós comentamos. Isso e meu achismo também. Não esquece que tem muito achismo nisso aí. Mas você tem direito e tem pedigree para isso. Mas, dito tudo isso, eu quero colocar agora nessa próxima pergunta um peso que você vai compreender a audiência também. O crítico de cinema versus o crítico da internet, do YouTube. Qual é exatamente a importância ainda de um crítico de cinema hoje formado como você, na escola tradicional, e que soube acompanhar a evolução, e os novos críticos de cinema, os influencers digitais, né? E todos esses afins, qual é o lado bom e o lado, vamos dizer assim, nem tão bom dessa moeda? Acho que, não importando a mídia, né, onde a gente coloque o que a gente quer colocar, seja num site grande, num site pequeno, seja num canal de YouTube, numa revista, numa live, numa newsletter, não importa onde. Precisa ter bagagem e precisa saber mais ou menos o que tá falando. A internet hoje é muito boa porque deu voz a todo mundo e eu acho legal ter essa cacofonia de vozes aí se batendo. Mas as pessoas que se dispõem a falar sobre cinema, ou falar sobre música, ou falar sobre literatura, ou falar sobre qualquer coisa, precisa de bagagem, precisa entender o que tá fazendo. E bagagem a gente só adquire com o tempo e com experiência, assistindo, lendo muito sobre isso e entendendo o que a gente está falando. Então, eu sinto que muita gente hoje, nesse volume gigante de pessoas que falam sobre cinema, confundem uma crítica de cinema com uma opinião desgarrada. Uma crítica sempre é uma opinião. E sempre vai ter a assinatura de quem está falando. Mas ela precisa ter um embasamento. Uma crítica sempre é uma teoria em que o cara que está escrevendo defende uma tese. Né? Você vai ver um filme, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa, você desenha uma tese na sua cabeça e você defende essa tese quando você faz a sua crítica. Não basta falar o gostei ou não gostei. E, além disso, bagagem é super importante, porque a arte é referência e o texto também é referência. Então, a gente precisa saber ler e entender e ler os melhores para poder ter referência na hora de escrever.
um texto ele tem que ter o mesmo sabor, né, e o mesmo ritmo narrativo de um bom filme. Então, a gente tem que saber como começar, como desenvolver, como terminar. Tem um pouco de técnica, tem um pouco de talento, tem um pouco de inspiração, tem um pouco de experiência. Uma conjunção de coisas aí. Então, eu vejo muita gente hoje que fala sobre cinema no YouTube com vontade de aprender e com vontade de procurar consumir, né, livros e textos e coisas de pessoas que vieram antes dele, assim como eu consumi. Eu tenho a minha inspiração de todos os jornalistas que eu acompanhava antes de mim e que eu consegui ficar amigo de quase todos eles depois que eu vim morar em São Paulo. E ler é muito importante. Entender o que a gente está falando é muito importante. Então, às vezes, eu vejo muitos canais que têm muitos seguidores e tal, falar tanta bobagem que eu fico com vontade de enfiar a minha cabeça num buraco de vergonha, sabe? Porque você está transmitindo conhecimento e a pessoa que está te acompanhando está querendo aprender alguma coisa. E existe uma responsabilidade muito grande em quem passa conhecimento. Porque o papel do crítico não é dizer se um produto é bom ou ruim, mas é iluminar algum aspecto de um filme, ou de uma série, ou de um livro, ou de um quadrinho, ou de um disco, ou de um show, qualquer coisa, mas iluminar algum aspecto que a pessoa que está lendo, que tá consumindo aquilo, possa entender, tipo, putz, eu não tinha prestado atenção nesse aspecto, eu não tinha visto por esse ponto de vista. Os bons filmes, né, as boas obras, elas têm uma visão autoral muito grande por trás dela. Não importa se for um filme que você vai ver no MUBI, não importa se for um filme que você vai ver na Disney Plus. Os bons filmes e as boas séries têm uma visão artística carregando aquela coisa toda. Então, cabe a quem escreve sobre cinema entender essa intenção e traduzir essa intenção em palavras para o público que não tem obrigação de entender, né? Porque quem escreve sobre isso tem que trabalhar com isso, né? Tem que ter uma bagagem, tem que respirar isso, tem que ter paixão com isso. Sem paixão, isso não funciona. Para poder falar para alguém que é leigo e que olhe e entenda. E, é claro, vão ter pessoas que vão concordar com você, vão discordar de você, e é super normal que a gente está lidando com opiniões, mas a opinião de um crítico tem que ser embasada. E o que eu vejo nesse mundo de youtubers e de influencers é que falta vontade de aprender. Eu já ouvi de pessoas desse meio que não assistem filmes lançados antes de 2000, que é filme velho. Aí eu quero bater na cara, né? Eu já ouvi gente falando que não vê filme em preto e branco porque é filme velho. Eu já ouvi tudo que você imaginar de trash. Mas essas pessoas, elas vêm e vão. O tempo é o melhor juiz dessa turma aí. Quem está nesse meio e tem vontade de aprender, acaba se sobressaindo sempre. Sem sombra de dúvida, extremamente importante e necessário esse teu comentário, por isso que essa pergunta realmente foi feita para que cada vez mais a gente tenha consciência. Precisamos pensar, desenvolver o pensamento crítico com visão apoiada na visão de pessoas que à nossa frente vieram, conheceram, estão deixando a sua impressão para que exatamente nos sintamos ou atraídos ou repelidos para uma determinada coisa, ou boa ou ruim. Tanto que, exatamente em suas redes sociais, você traz uma opinião que, na minha humilde visão, é uma das melhores. Filmes que eu gosto, mas que os outros não estão nem aí. Você tem uma seleção de títulos, no mínimo, privilegiada. Então, vou deixar aqui 3 títulos, vou te fazer um desafio. Um até você colocou na sua lista e já sei mais ou menos a resposta. Então, eu vou colocar aqui Bullet, com Steve McQueen, A Rocha, com Nicolas Cage e Sean Connery, de Michael Bay. E vamos colocar aqui, por que não, Avatar, de James Cameron. Roberto, numa única sentença, defina cada um desses filmes para a nossa audiência, por favor. Bullet é um clássico porque ele influenciou
o modo de fazer cinema e de perceber cinema para uma geração inteira, né? O Peter Yates fez uma coisa ali que é fora da casinha. Não entraria na minha lista, porque, obviamente, não é um filme que só eu acho incrível, é um filme que é incrível, ponto. A Rocha, eu acho que talvez seja o momento mais feliz do Michael Bay, quando ele conseguiu um equilíbrio bacana de bom humor, de ação, com um texto que não é tão histérico. Então, talvez seja um bom filme de ação contemporâneo, né? E isso a gente está falando de um filme de 1996, então não é exatamente um filme novo, mas é só um filme antigo, né? E não vamos chamar de clássico, pelo amor de Deus. Mas é um bom filme, eu acho que brinca com um pouco da história do cinema, né? Na minha cabeça é o James Bond que está ali, mas eu acho que é um filme divertido que não ofende, né? Ao contrário de algumas outras coisas que o Michael Bay fez, que, pelo amor de Deus. Avatar, eu não consigo entender por que é o filme que hoje todo mundo adora odiar, que continua sendo um feito absurdamente de cair o queixo do James Cameron. Ah, mas é uma cópia de não sei o quê. Cara, é um filme inspirado em 1000 outros filmes, como um monte de coisa que a gente viu no cinema, inserido em uma história completamente original. Então, eu acho que foi um dos últimos grandes fenômenos que o cinema trouxe, né, que apresentou. É um filme visualmente ainda de cair o queixo, até hoje. Gosto muito, acho muito curioso que a maior bilheteria da história do cinema, né, voltou a ser agora, e não tenha deixado tanta marca na cultura pop. Né? A gente não cita Avatar, a gente não fala de coisa, não tem frases de efeito e tal, mas se você assiste de novo, você não consegue parar de ver. E é uma coisa que eu aprendi, né, a respeitar. Nunca duvide de James Cameron. Nunca. Nunca. Porque ele sempre vai dar um jeito de surpreender a gente, e ele é um gênio absoluto. Ele não tem filmes ruins, e ele sempre vai dar um jeito de evoluir a história do cinema e de surpreender a gente. Então, assim, quando sair o próximo Avatar, não duvide se for um outro filme revolucionário e mais um sucesso absoluto no cinema. Foi mais de uma frase. Eu tapeei aí o seu desafio, mas eu fui além. Não tem o menor problema, porque exatamente cruel e acho que um pouco covarde, no sentido da palavra, fui eu que te dei só uma sentença. Não há como definir. Um tweet. Resolva num tweet. Tá certo. Para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, se pudéssemos, ficaríamos aqui dias conversando, porque temas não faltam. Mas você exatamente já teve a oportunidade de estar em bons momentos cara a cara. Hoje, infelizmente, nós estamos virtualmente nos falando, assim como nesse bloco, com artistas, pessoas que compõem esse universo fantástico da cultura pop. Novamente, eu vou ater-me a somente 3. Quais foram as 3 personalidades que você entrevistou ao longo de sua carreira que mais te impactaram? Que mais me impactaram? Vamos lá. Cara, eu fico sempre nos diretores, viu? Acho que James Cameron, com certeza. Eu tive um papo com ele 6 meses antes da estreia de Avatar e foi uma conversa incrível. Ridley Scott, já conversei com ele 4 vezes e, assim, eu acho que é um diretor que não erra, mesmo quando erra, mas ele não erra. É um cara que eu vou respeitar sempre, eu acho que ele não erra mesmo. E Martin Scorsese, que me deixou com vergonha, porque ele começou a citar filmes brasileiros que eu não fazia ideia quais eram. Filmes do cinema novo, de diretores super marginais ao mainstream do cinema novo, que eu fiquei assim, Mr. Scorsese, me desculpa, mas eu não sei do que você está falando. É um cara que conhece cinema de um jeito absurdo. Sei lá, e Quentin Tarantino também, né? Eu falei com ele algumas vezes e sempre foi muito divertido, porque são pessoas que eu sei que são apaixonadas por cinema também. Então, sempre vai ser um papo que vai ser muito... eu vou aprender pra caramba quando eu falo com pessoas assim. E sempre são diretores... Adoro falar com os atores também, que têm histórias incríveis, mas as pessoas que criam sempre são mais legais. Perfeito. Eu acho que, como você mesmo mencionou,
É muito interessante conversar com diretores, porque a visão de quem comanda um projeto inteiro, de quem tem já exatamente aquele filme pronto dentro da cabeça, é muito mais interessante do que, às vezes, quem atua nele. Roberto Sadowski, eu gostaria muitíssimo de te agradecer pelo tempo, pela gentileza. Infelizmente, o bate-papo está chegando ao fim, mas eu gostaria que você exatamente aproveitasse o microfone do PopFan TV, deixasse o seu recado para a audiência, divulgasse as suas redes sociais e onde podemos beber da sua fonte de conhecimento. Quando você falou onde podemos beber, eu já pensei em cerveja, olha só. Eu falei, opa, deixa terminar a pandemia. Calma. Cara, eu sou muito fácil de ser seguido no Instagram e no Twitter, né? R. Sadowski. Eu estou escrevendo sempre na minha coluna no UOL, que é só dar uma espiada lá. Uma vez por semana eu tenho uma coluna em vídeo, e agora, uma vez por semana também, eu entro com o Zeca Camargo para a gente falar de lançamentos, tal, num programa que o UOL lançou agora, chamado Splash Show, toda quinta-feira, 1h ao vivo. Eu estou toda sexta-feira, 4h30 também, na rádio Energia FM, num programa chamado A Grande Verdade, né, que também está na internet, no Facebook, é transmitido ao vivo também, para falar de cultura pop e de política, né, porque agora estou me metendo a falar de política também, porque a vida é política. E, tirando isso, estou cozinhando algumas outras coisas aí, que daqui a pouco a gente vai ver qual é. Eu sou muito metido, então acompanhe a minha cara de pau onde vocês puderem acompanhar. Tá certo. Esse bate-papo de hoje com o Roberto Sadowski está chegando ao fim, mas você confere a íntegra no nosso YouTube também. A gente se vê daqui a pouquinho no estúdio. Até breve. Fui! É isso aí, minha gente. Bate-papo legal, né? É legal falar com gente que entende muito sobre o que fala, né? Que tem aí mais de décadas fazendo o que faz, né? Então foi muito legal esse papo. Os bastidores também foram muito bacana, mas agora você vai conferir uma coisa que você ainda não conferiu e que você não conferiu nem nas nossas demais, né, mídias, né? Que a gente escreve para um site, né, o Agenda News de Petrópolis, e a gente fez uma parte da entrevista só para ela ir transcrita para o site. Mas aí, nesse período de férias, a gente achou bacana trazer para vocês também esse pedaço que a gente gravou, para vocês verem outras perguntas e outras respostas que o Roberto deu para a gente. Então, agora, na sua TV, em primeira mão, na TV, ou mesmo, né, para quem acompanha a gente na internet, esse pedacinho da entrevista super bacana que o Roberto falou conosco. Roberto, a pior produção que você já assistiu, que você foi obrigado a exatamente dar ali o teu parecer na tua carreira, foi? Olha, me fazem muito essa pergunta também, e eu nunca sei responder, porque mesmo vendo um filme horrível, sei lá, tipo Mulher Gato, que eu fui assistir em Los Angeles e é um horror, eu tive uma entrevista muito boa com o diretor do filme. Então, eu não posso dizer, tipo, foi uma perda de tempo, porque não foi, né? Eu entrevistei a Halle Berry e a Sharon Stone nessa oportunidade, mas o papo com o diretor, né, que é um francês, o Pitoff, foi muito mais legal. Então, eu não consigo lembrar de um filme pavoroso que eu tenha visto falando, putz, eu vou ter que elaborar em cima disso. Eu nem faço lista de piores filmes, porque quando é uma coisa só dos piores filmes, eu não gosto de jogar um holofote em cima. Por que eu vou falar para alguém ver um filme ruim numa lista, né? Uma crítica ruim já basta. Mas para eu assistir e depois falar, cacetada, isso vai ser difícil, nunca teve, porque a gente sempre consegue tirar alguma coisa daquilo. Até porque a minha principal função é ser jornalista, né? Crítico de cinema em segundo lugar. E mesmo um filme ruim pode render uma matéria boa, como foi o caso de Mulher Gato. Interessante. Adaptações de videogame para telona. Qual você dá a melhor nota possível e também qual a de nota mais baixa? Eu escrevi uma vez que eu acho que nem devia existir mais adaptação de game para cinema, porque os jogos modernos, como eles são muito roteirizados já, você adaptar para uma outra mídia e mudar a história, vai ficar um monte de chato enchendo o saco porque não foi igual, porque blá, blá, blá.
Quando você faz igual, aí o cara fala, ah, mas espera aí, podia ter feito diferente e acabou copiando. Por que eu vou ver um filme se eu jogo e é melhor? Então, é um, é um jogo que o cara vai perder de uma forma ou de outra, né? Eu adoro Resident Evil, todos. Eu sei que todos são ruins, mas eu gosto de todos e todos são péssimos. Bizarramente, eu gostei de Detetive Pikachu. Achei que era melhor do que ele tinha o direito de ser. E vale o mesmo para Sonic. Achei que era melhor do que ele tinha o direito de ser também. Pior, todos do Uwe Boll, do diretor alemão lá, que ele fez um monte. Ele fez In the Name of the King, Alone in the Dark, Postal. E cada um pior do que o outro. Ele não sabe dirigir, mas ele tinha dinheiro, né, de um fundo alemão para fazer filme e acabou fazendo um monte de filme horroroso. Mas é aquela coisa, de tão ruim, você junta uma turma, faz um drinking game na hora, tá tudo certo, dá para encarar de boa. Perfeito. A penúltima pergunta. Wes Anderson, gênio incompreendido ou realmente um diretor mediano para alguns? Eu acho que ele é um gênio compreendido, viu? O Wes Anderson, ele consegue uma coisa que poucos diretores conseguem. Ele tem uma assinatura visual que eu acho que ninguém mais hoje em dia tem. A gente bate o olho, a gente sabe que é um filme do Wes Anderson. E muita gente fala, mas ele às vezes repete o jeito de filmar. Cara, eu adoro o Ramones. E o Ramones se repetiu na carreira inteira. Era 1, 2, 3, 4, punk rock sem firula. Então eu gosto muito da visão de mundo que o Wes Anderson tem e ele não me decepcionou até hoje. Talvez a Vida Marinha com Steve Zissou seja o filme menos satisfatório dele, mas ruim, não. Eu acho que ele é um gênio bem compreendido. Mal posso esperar para ver o próximo filme dele, que nem data tem mais. Né? A gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Pois é, elencos aí de primeira. E para a gente terminar aqui com uma nota alta, 3 citações, 3 frases feitas de filmes de Hollywood que te marcaram também e por quê? 3 frases, deixa eu ver aqui. Eu lembro de Tubarão, né? A gente precisa de um barco maior. A gente não, né? Você precisa de um barco maior, que é meio que imortal. Eu adoro o final de Enigma de Outro Mundo, né? Que o Kurt Russell olha para o Keith David e eles falam, e aí, o que a gente faz? A gente vai ficar sentado aqui esperando mais um pouco só, né? Porque, né, o final é totalmente em aberto do filme que eu acho que é o melhor filme da história do cinema. E é claro, né, a gente vai citar um clássico aí, que é o final de Quanto Mais Quente Melhor, né? Que o Jack Lemmon finalmente fala, eu sou um homem, cara, né, que está apaixonado por ele, e fala, ninguém é perfeito. Então, para mim, isso aí resume todos nós, né? Ninguém é perfeito. Sensacional, sensacional. Não tem nem como classificar. Praticamente que o score quebrou depois dessa. Aí, muito bem, né? Isso é sempre legal, né? Tinha toda essa parte bacana. Se você quiser ler, né? Se você gosta de ler também, procura lá no Agenda New Petrópolis a nossa coluna, né? Coluna do Pop Fan TV, que você vai encontrar a transcrição desta entrevista. E agora a gente vai direitinho para o intervalo comercial, para na volta, sim, ver a super crítica que o Edgar fez do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Então, fica aí enquanto a gente roda o nosso intervalinho comercial. Salve, galera! Edgar Borges, do Pop Fan TV aqui. Bom, estou nesse anúncio para pedir a você a sua colaboração, a sua contribuição com doações de sangue. Não importa em qual estado, em qual cidade do país você esteja, compareça até uma agência
transfusional, faça a sua doação e colabore. Doar sangue é doar vida. Tratamentos de saúde, mesmo durante a pandemia, não podem ser suspensos e contam muito com o seu apoio. Compareça, a doação é anônima, ninguém saberá o seu nome e de onde veio a contribuição, mas ainda assim você presta um grande serviço com a sociedade, você estará ajudando o seu semelhante a enfrentar e vencer um momento difícil. Não espere exatamente chegar a sua vez para que essa situação aconteça e dê um passo à frente. Doar sangue é exatamente um ato de solidariedade, é mais que isso, é um ato humanitário. Então, nós do PopFan TV apoiamos esta campanha e pedimos que vocês colaborem e compareçam também. Eu, Edgar Borges, sou doador da minha cidade, Petrópolis, no Rio de Janeiro. Doe você também. Doar sangue é doar vida. Contamos com você. De volta com o nosso programa, esse programa bacana aí de a gente rever momentos importantes, e na verdade isso vai agora com exclusividade para a TV, que a gente não tinha colocado na TV ainda, que é a crítica que o Edgar fez do filme, né? A gente agradece mais uma vez a Sony, que nos possibilitou uma cabine, né? O Edgar acabou assistindo o filme 2 dias antes da estreia, né, mundial, porque né, a gente a jornalista tem esse privilégio. E aí ele gravou a sua crítica, né, do que ele acha. Na época estava sem spoiler, né, hoje vocês já tomaram todos os spoilers possíveis. É óbvio que a gente vai em outros momentos, né, conversar disso com o Felipe, com o Edgar, né, mas aí você vai ver agora a nossa primeira grande impressão que o Edgar teve assim que ele assistiu o filme. Então vamos lá, toca VT, Flávia aí do outro lado tocando o VT pra gente. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal do PopFan. Eu sou Edgar Borges, seu anfitrião, e, como esperado, vocês já estão vendo aqui na tela, falaremos aqui a respeito das nossas impressões, a crítica de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas antes de entrarmos nesse assunto, gostaria de convidar você que está aí do outro lado para se inscrever nesse nosso humilde canal. Olha, vai ali, é de graça, não custa nada, de vez em quando rola um vídeo, uma coisa bacana, uma entrevista, quem sabe você não curte. E por falar em curtir, detona, implode, esmaga o joinha, é muito importante para nós que trazemos conteúdo para vocês, e também deixe as suas opiniões nos comentários, se concordam, se discordam, também a respeito do que será falado nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar a respeito desse filmaço. Bom, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, sem dúvida, era o filme de super-herói mais esperado de 2021. Será que ele entrega? Puxa, foi uma grande pergunta, uma grande questão levantada durante muito tempo, principalmente com os trailers, como sempre, enganosos aí trazidos pela Sony Pictures. A produção, que mais uma vez é uma parceria da própria Sony com Marvel Studios, não só entrega, mas aquece o coração de todos os fãs do Homem-Aranha de Tom Holland. Essa trilogia, eu me permito aqui fazer um paralelo rapidamente, é muito importante dentro da trajetória do herói no MCU, pois é a 6ª encarnação de Tom Holland como herói. Mas como assim 6 aparições? Então vamos lá, vamos contar. O Capitão América, Guerra Civil, depois nós temos De Volta ao Lar, Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha Longe de Casa e agora então Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Tudo isso vem construindo uma narrativa muito sutil e brilhantemente denotada pelo diretor Jon Watts, que consegue fazer com que nós estejamos cada vez mais envolvidos na pele de um jovem Peter Parker, que começa então a adentrar o mundo dos super-heróis como um simples menino, um garoto que era fã de todos que estavam ao seu lado, e que aqui compreende cada vez mais que o fato de tornar-se um super-herói requer decisões que muitas vezes têm consequências, e são essas consequências que
permeiam a jornada de Parker nesse novo filme. Homem-Aranha Sem Volta para Casa traz talvez uma das atuações mais importantes de Peter Parker. Sim, nós temos muito mais interações do Peter Parker fora do seu uniforme do amigão da vizinhança do que antes. E é isso que traz um peso maior para o filme, pois se o próprio Parker evolui e cresce, o mesmo deve ser dito a respeito de seu núcleo de amizades e interesses amorosos. Destaque especial para MJ, a Zendaya, como sempre, fabulosa e estonteante, e também para Jacob Batalon, o Ned Leeds, companheiros inseparáveis de Parker ao longo de todos esses filmes. O trio forma ali um laço de amizade quase que inquebrável, que faz a gente querer estar ali juntinho de todos eles, curtindo. Também devo dizer que mesmo Happy Hogan, com algum tempo limitado de tela, e também a tia May de Marisa Tomei, tem destaque, peso e relevância nessa jornada do herói, por assim dizer. Então vamos recapitular rapidamente. O Homem-Aranha agora precisa se desfazer de toda a confusão armada pelo mistério que o incrimina e revela sua identidade secreta para todo mundo. Parker, mesmo de mãos e pés atados, por assim dizer, ainda tenta recorrer a meios legais para se safar dessa. Porém, como último recurso, ele então vai de encontro ao Doutor Estranho e pede ajuda para que o Mago Supremo consiga fazer com que todo mundo esqueça a sua identidade secreta. Ao, vamos dizer, interferir com a sua boca tão grande quanto o seu coração no feitiço que era preparado pelo Mago Supremo, Parker então começa a perceber algumas dessas primeiras consequências, pois o feitiço, além de ter saído completamente do controle, trouxe consigo outros inimigos de outras versões do Homem-Aranha, de outros universos, para o seu. Então aqui começa uma verdadeira corrida de gato e rato para que o Homem-Aranha possa caçar, capturar e despachar de volta cada um deles para a sua dimensão. O primeiro ato do filme é quase que rápido, tem uma resolução muito simples, que é o momento que ele entende o que acontece ao ter a sua identidade revelada e já precisa surgir com uma solução. O segundo ato, talvez um pouco mais extenso que o comum, para filmes de super-herói, é onde a trama se desenvolve com muito mais contexto e revela camadas interessantes e inteligentes, não apenas do próprio herói, mas por parte de seus vilões. Afinal de contas, se um herói é extremamente interessante, envolvente e, por que não, cativante, o mesmo também vale para seus vilões. Destaque, como sempre, para o trio Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, talvez os mais presentes na tela e que dão tom e um contrapeso completamente necessário ao herói. Muitas são as surpresas que estão na tela. Óbvio que não daremos spoiler em respeito a você que está aí do outro lado e também aos nossos amigos da Sony Pictures que gentilmente pediram para que não estragássemos a experiência que cada um de vocês deve ter ao assistir o filme. Mas ainda assim, já foi dito que uma importante morte acontece ao longo do filme. De fato, esta morte está lá e ela marca a trajetória do herói para daqui em diante. Homem-Aranha Sem Volta para Casa é talvez um dos filmes mais importantes e poéticos, porque se ele traz a ação necessária, as acrobacias do super-herói que todos nós curtimos, amamos e gostamos, também traz consigo importantes reflexões quase que escondidas, mas ainda assim extremamente perceptíveis na tela. A escolha, o confronto e também o medo da perda são todos ingredientes que fazem parte da jornada de um herói. E é muito importante que tudo isso seja percebido também, tanto quanto a ação. Nós temos um paralelo interessante, pois se na franquia James Bond, o primeiro e original agente secreto de Vossa Majestade, interpretado por Sean Connery, marcou gerações, também, por que não, Pierce Brosnan, como um dos mais clássicos, e agora, mais recentemente, Daniel Craig se despedindo do manto do agente secreto.
O mesmo vale também para o Homem-Aranha, com Tobey Maguire sendo uma das versões mais aclamadas e mais queridas do público, com Andrew Garfield também não ficando atrás com seu espetacular Homem-Aranha, e agora Tom Holland, que se prepara para uma segunda trilogia de filmes. Sim, o filme termina com, vamos dizer, páginas em branco, pois assim deverá ser o futuro do herói, escrito de uma forma talvez mais audaciosa, mais interessante, muito mais importante do que essa primeira trilogia entregou de uma maneira satisfatória. É muito importante dizer, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, repito, é uma experiência que você deve ter direto na telona do cinema. A nota 10, não apenas por ser um excelente filme de super-herói, mas também por despertar em nós um amadurecimento, assim como seu protagonista e seus companheiros. O futuro do Homem-Aranha, se em branco, pode parecer ao final deste longa, olha, promete ser muito mais empolgante daqui para frente. Vale lembrar que existem 2 cenas pós-créditos após o encerramento do filme, e vale a pena ficar até o final para conferir cada uma delas, que traz surpresas muito interessantes sobre o futuro do MCU como um todo. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui embaixo o seu joinha, dá aquela comentada também para a gente saber que vocês gostam do material feito pelo PopFan. Eu, Edgar Borges, me despeço. A gente se vê em breve. Um abraço. Fui! Muito bem, vocês viram, né? Para quem não estava ainda desanimado de ver, pode ter animado. Para quem assistiu, pode concordar, pode discordar, pode entrar nas nossas mídias sociais, inclusive, né? Para rever, né? Se você entrar no nosso canal do YouTube, o endereço já está aqui embaixo. Você pode ir lá ver, né? Rever o que você achou, diga, comentar lá, concordei contigo, não concordei contigo, né? Se você ainda não viu, falou, bom, agora eu vou assistir porque parece que é bacana, né? Parece que eles entregaram mesmo, né? A Marvel e a Sony entregaram o que prometeram o ano inteiro, né? Todo aquele suspense. Né? Então, vai lá, comenta lá no nosso YouTube ou nas nossas outras mídias sociais, né? Que estão aqui embaixo também, no nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso Twitter, né? Você pode acompanhar o PopFan aí e nas nossas várias mídias sociais. Lembrando, né? Só voltando aí para o nosso canal do YouTube, lá você tem um conteúdo que a gente não manda aqui para a TV, né? A gente tem conteúdo de games e todo esse universo geek e nerd que você pode encontrar somente lá no nosso canal do YouTube, tá certo? E também você pode rever os nossos programas por lá também, né? Que eles ficam lá todos arquivadinhos bonitinhos, né? E outras entrevistas que nós fizemos nos últimos anos, algumas lives, né? Logo que a pandemia começou, a gente fez muita live no Instagram e todas essas lives também estão lá no nosso canal do YouTube. Então você pode conferir lá tudinho, né? Conhecer um pouco mais ainda do nosso trabalho, você que é fãzaço aqui do nosso programa aqui na TV, pode curtir toda essa extensão que a gente tem nas mídias sociais. E também, se você curte esse negócio de podcast, né? Vai para o trabalho ouvindo, a gente dá a dica aí do PopFan Geekcast aqui embaixo, né? Você pode encontrar aí nas principais plataformas aí de áudio, né? Inclusive aquela verdinha, né? Que a gente conhece bastante, que a gente não vai falar lá porque eles não nos patrocinam. Então, você pode conferir tudo isso aí no nosso Geekcast, que é um time bem diferente daquele time que aparece aqui na TV, né? Só o Edgar, que é óbvio, né? Como é o fundador do PopFan, está em todas elas. Mas o resto do time é bem diferente do time que você vê aqui na nossa TV, que vocês estão com saudade, né? Vocês estão com saudade da Galápagos Talks, vocês estão com saudade do Felipe e da Camila, mas calma, em breve eles estarão de volta aí, dessas férias que eles passaram, sabe-se lá onde, que a gente está até curiosa, né? Para saber onde é que eles foram. Bom, este foi o PopFan de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado aí das nossas escolhas, do nosso compilado de melhores momentos. Bom, eu, Flávia Medeiros, vou por aqui. A gente se vê, até a próxima. Beijos, porque eu fui!